Olá, meus amigos. É com muita gratidão que mais uma vez nós vamos nos reunir em nome de Jesus. Vamos pedir ao nosso Senhor para que Ele seja conosco, nos orientando, nos abençoando em mais uma reflexão para as nossas vidas, para a nossa melhoria de vida e o nosso crescimento moral e espiritual. Hoje a história chama-se da ociosidade. Nós vamos trabalhar hoje o tema ociosidade, que é a ausência de disposição, a falta de vontade, de empenho para fazer as atividades do dia a dia. Na verdade, a preguiça, Então, lembrando que é do livro Ideias e Ilustrações, de Chico Xavier, e o texto foi escrito por Irmão X, que tem um título Lenda Simbólica, que diz assim: existe no folclore de várias nações do mundo antigo a lenda que exprime comumente a verdade de nossa vida. Certo homem caminhava sem destino, infeliz, padecendo de solidão, quando encontrou valiosa pedra em que se refugiou, encantado. À maneira de concha, um minúsculo penhasco protegia-o contra a chuva, ofertando-lhe ao mesmo tempo o colo rijo sobre o qual vasta proteção de folhas secas lhe propiciava adequado ninho. O atormentado viajor agarrou-se contente à semelhante habitação e, longe de consagrar-se ao trabalho honesto para renová-la e engrandecê-la, confiou-se à pedintaria. Além, peregrinavam companheiros de humanidade em provações mais aflitivas que a dele. Contudo, acreditava-se o mais infortunado dos seres e preferia examiná-los através da inveja e da irritação. Adiante, sorria a gleba, luxuriosa, convidando-o à sementeira produtiva. No entanto, ocultava as mãos nos andrajos que lhe cobriam a pele, alongando-as simplesmente para esmolar. Na imensidão do céu, cada manhã, surgia o sol, como glorioso ministro da luz divina, exortando-o ao labor digno, mas o desditoso admitia-se incapacitado e enfermo, de tal sorte que não se atrevia a deixar a pedra protetora. Ouvia de lábios benevolentes incessantes apelos à própria renovação, a fim de exercitar a prática do bem a favor de si mesmo, mas extremamente cristalizado na ociosidade e no desalento, replicava com evasivas, definindo-se como sofredor irremediável, vomitando queixas ou disparando condenações. Não podia trabalhar por faltarem-lhe recursos, não estudava por fugir-lhe o dinheiro, não ajudava de modo algum a ninguém, por ser pobre até a miserabilidade completa. Dizia entre sucessivas lamentações. Rogava pão, suplicava remédio, mendigava socorro de todo gênero, acusando o destino e insultando o próximo. Por mais de meio século demorou-se na pedra muda e hospitaleira, até que a morte lhe visitou os farrapos, arrebatando-o da carne às surpresas do seu reino. Foi então que mãos operosas removeram um enorme calhau para que a higiene retornasse à paisagem, encontrando sob a pequena rocha granítica um imenso tesouro de moedas e joias suscetíveis de assegurar a evolução e o conforto de grande comunidade. O devoto da inércia experimentara desolação e necessidade por toda a existência, sobre um leito de inimagináveis riquezas. Assim, somos quase todos nós, durante a reencarnação. As almas famintas de progresso e acrisolamento, colocamo-nos ao grabato físico para aquisição de conhecimento e virtude, experiência e sublimação, mas muito longe de entender a nossa divina oportunidade, desertamos da luta e viajamos no mundo à feição de mendigos caprichosos e descontentes, albergando amarguras e lágrimas no culto disfarçado da rebeldia.
E olvidando nossos braços que podiam agir para o bem, estendemo-los não para dar, e sim para recolher. Pedindo, suplicando, retendo, reclamando e exigindo, até que chega o momento em que a morte nos faz conhecer o tesouro que desprezamos. Se a lenda que repetimos pode merecer-te atenção, aproveita o aconchego do corpo a que te acolhes, entregando-te a construção do bem, por amor ao bem, na certeza de que tua passagem na terra vale por generosa bolsa de estudo, e de que amanhã regressarás para o ajuste de contas em tua esfera de origem. Que coisa maravilhosa, né? Que texto. Bem reflexivo, profundo, dá um tapa de luvas, né, no nosso rosto, para que nós acordemos para as horas necessárias de nossas vidas, para sabermos o que nós estamos fazendo dela durante o dia, em que estamos empregando as nossas horas, ao trabalho, do servir ou às futilidades, né? Então, observemos que o Senhor, pela ociosidade, pela preguiça do trabalho, Ele sempre deu desculpas e passou a vida inteira, mais de 50 anos, né? Em cima de uma riqueza, mas Ele passou necessidades, porque não observou o que tinha à sua volta, não observou e não valorizou o que tinha, né? Através do trabalho, se ele tivesse se empenhado em colocar suas forças para a melhoria de vida, ele teria encontrado o tesouro. E não é assim com a gente também? Quantas vezes, anos e anos e anos, a gente passa e a gente vem descobrir que algo era tão importante, que algo era tão maravilhoso, mas 10, 15 anos depois, e nós, à época, não valorizamos, perdemos aquela grata oportunidade. E o trabalho é assim. O trabalho é uma lei da natureza que nos serve para o crescimento moral, espiritual, intelectual e também material, né? Nós sabemos que na vida, nada na natureza está parado. Tudo vibra, isso é uma lei, né? As leis do princípio universal. A lei da vibração, que diz que nada está parado. Tudo se movimenta, tudo vibra. Então, tudo ao nosso redor está se movimentando, está trabalhando. Então, já partindo para as nossas reflexões, começando com essa lei de vibração, o universo ele é vibratório. Toda a matéria ela é feita de quê? De átomos, de moléculas que vibram em diferentes frequências, constantemente. Então, nada na natureza está parado. Observemos nossos órgãos. Eles trabalham voluntariamente, incansavelmente e invisivelmente, sem nos pedir nada, até o último dia de nossas vidas, né? Que nós estivermos aqui na Terra, eles estão trabalhando para nos manter em pé. Por exemplo, nesse momento, as forças invisíveis trabalham com amor para nos manter no caminho da redenção. Estamos parados no tempo? Não, estamos viajando no tempo, no universo. Os engenheiros siderais, neste momento, estão trabalhando na construção e reconstrução de tantos planetas por aí, nas várias moradas na casa do Pai. E nós, simplesmente, às vezes, nos incomodamos porque nós temos que fazer os afazeres de casa, que nós temos que acordar na segunda-feira cedo para ir trabalhar, né? Sem contar outras coisas que nós reclamamos sem necessidade. Mas se a gente reclama que tem coisas para fazer em casa, agradeçamos porque temos uma casa para morar e que temos trabalho a fazer, temos saúde, estamos em pé.
que amanhã eu vou ter que acordar cedo para ir trabalhar na segunda-feira, mas graças a Deus eu tenho um emprego. É lá onde eu vou tirar o meu ganha-pão. É lá onde eu vou conviver, que eu vou partilhar conhecimento e adquirir conhecimento, eu vou crescer. Mas a gente simplesmente, às vezes pela ociosidade, pela preguiça, a gente quer reclamar. Não podemos, né? Temos que nos corrigir. Então, temos que fazer a nossa parte. Nós recebemos um corpo, a casa do nosso espírito, e através do trabalho de cada dia, que nós vamos nos lapidar e buscar o progresso. As nossas emoções, os nossos pensamentos, os sentimentos, eles vibram. E nós vamos jogar isso para o universo, né? E o que nós estamos emitindo? O que nós estamos jogando para o universo? O que nós estamos vibrando? Tudo que vai, volta, porque nada está parado. Então, nós pensemos nisso, né? Façamos a nossa reflexão. Fui ao Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade do trabalho, nas questões 674, do capítulo Necessidade do Trabalho. A 674 diz assim, que ele faz a pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então veja que a lei da natureza, o trabalho é uma lei da natureza, que é necessária ao homem. Para quê? Para que nós possamos desenvolver em todos os aspectos de nossa vida. As civilizações, à medida que elas foram evoluindo, foram aumentando as nossas necessidades. Há 20 anos atrás, a gente nem pensava em ter um celular. Hoje nós temos necessidade de ter um celular porque nós carregamos praticamente tudo dentro de um celular. Livros, documentos, fotos, áudios, tudo relacionado à nossa vida. Os nossos trabalhos, nós guardamos no celular. E para isso nós precisamos trabalhar, para ter um dinheiro para comprar uma casa, para organizar a nossa vida material, para prover o alimento. Então, é uma necessidade do homem. Graças a Deus, nós trabalhamos. Na 675, pergunta assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aqui nós temos que saber que os trabalhos não são só materiais, existem os trabalhos espirituais, né? Nós temos que cuidar da vida espiritual também, para desenvolver também a nossa moral, né? Na 676, pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Olha bem essa resposta. É uma consequência da sua natureza corpórea e uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, sua segurança, bem-estar, o seu trabalho e as suas atividades. Ao que é de físico, franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então veja que até nisso a criação divina pensou. Para os franzinos, para aqueles que não têm fortaleza muscular, ele deu a inteligência para ajudar no progresso. E ajudando no progresso, ele está se ajudando, porque ele está aprendendo, desenvolvendo suas potencialidades intelectuais. Então, o trabalho, além de ser uma expiação, né, ele também é um meio de nós nos aperfeiçoarmos. Porque aí vamos conviver, vamos levar conhecimentos e vamos adquirir conhecimento também. Se não fosse assim, ainda estaríamos no tempo das cavernas, pensando em como plantar e como se defender das feras que existiam fora das cavernas, né? Então, graças aos homens de gênio, por exemplo, que usaram o intelecto,
que desenvolveram toda a tecnologia, toda a sua potencialidade, e hoje temos o que temos para melhoria e conforto de vida. Por exemplo, na área da saúde, a medicina, o tanto que avançou. Imagine, há séculos atrás aí, que um corte numa perna sem anestesia. Hoje a gente nem admite um dente, fazer uma obturação no dente sem colocar uma anestesia. Então, graças a Deus, evoluiu para a nossa melhoria, né? Para que possamos ter conforto, mas que também possamos desenvolver. Então, que façamos a nossa parte. Todo esse conforto nos foi dado para que possamos reconhecer e também dar a nossa parte. Dessas atividades aqui de reflexão, tem a história do Emetério. Que o Emetério, não sei se vocês, quem está acompanhando, lembra que o Emetério achava que fazer a prece, para ele já estava bom demais. Ele orar, fazer a prece ali por alguém, então ele ia ser salvo e ia morar no paraíso. Então, para ele, só de pensar em fazer atividades, alguma atividade, ele já ficava cansado, né? Ele não gostava de fazer nada. Só de pensar, ficava cansado, né? Mas daí a morte chega para todos nós, né? Ele achava, eu vou orar e eu vou viver lá no paraíso e tá tudo bem, né? Então a morte chegou e ele foi, né? Chegou lá no lugar para onde ele deveria ir e viu toda aquela população ali, né? Tudo tranquilo. O encarregado veio recebê-lo, disse que ele ficasse muito bem à vontade, fizesse o que quisesse, teria umas festas, e nas festas ele era convidado, bebia, comia, dançava, se divertia e descansava. Só que o tempo foi passando e o tédio bateu, ele enjoou daquela vida, começou a sentir necessidade, né? Puxa vida, as potencialidades, né? A gente precisa desenvolver. Eu precisava fazer alguma coisa e esse encarregado não aparecia, né? E ele se julgando estar no paraíso. Aí um dia o encarregado apareceu, ele correu para falar com ele, né? Então, chega para o encarregado e diz assim, meu amigo, né? Por favor, eu gostaria de fazer alguma coisa, né? Eu estou cansado de não fazer nada, eu preciso me transformar, né? Eu peço que você me deixe ir para algum lugar onde eu possa fazer alguma coisa, né? Aí o encarregado pergunta para ele, mas para onde você deseja ir? Como ele achava que ele estava no paraíso, né? Ele disse, eu acho que eu queria ir lá para o inferno, porque lá de repente eu vou ser útil, vou fazer alguma coisa, né? Vou querer me movimentar, ser diferente. Foi então que o chefe, né, o encarregado, chega rindo para ele e diz assim, mas Emetério, você pede para ir para o inferno, né? Mas escuta uma coisa, sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, como você está vivendo agora, onde é que você pensa que você está? Né? Então tá aí. Ele estava no inferno e não sabia, né? Então é isso. Nós não podemos nos dar o luxo de viver parados por preguiça, porque nós somos úteis aonde nós estivermos. Haverá sempre necessidade de trabalho, haverá sempre alguém precisando dos nossos préstimos. E quando nós damos, nós recebemos, né? Jesus lhe respondeu, para finalizar aqui, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Então, nada na vida está parado. É uma lei da natureza. As plantas estão em movimento, estão em constante transformação. O planeta. Então, nós não podemos dar esse luxo de viver parado. A ociosidade vai nos trazer sérios problemas. Na nossa vida, na nossa saúde física e mental. Porque nós vamos deixar uma porta aberta para os desocupados do plano espiritual também começar a nos influenciar. E isso nos causará sérios problemas.
Para ilustrar aqui, no livro de Divaldo, chamado Leis Morais da Vida, ditado por Joana de Ângeles, no capítulo 7, tem um texto que é bem grande, mas eu peguei algumas partes para ilustrar aqui na nossa reflexão, que diz assim: sob pretexto algum, te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desânimo, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo, que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Não tem um ditado que diz: mente vazia, casa de Satanás. Isso é um ditado certo. Porque quando nós não nos ocupamos, a gente começa a achar defeito nos outros, defeito nas coisas ao nosso redor, defeito em nós mesmos, né? Começamos a analisar as coisas de uma forma torta. Então aqui, seremos de repente deixando a janelinha mental aberta aí, deixamos ela favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Haverá aqueles do plano espiritual que querem ver o nosso fracasso. Então, que cuidemos. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivo novo para o prosseguimento do ideal. Quando nós estivermos cansados, né, que a gente não desanime ou não desista, que mudemos a estratégia para fazer aquela atividade de uma forma diferente. Usemos a nossa criatividade, né, para não cair na mesmice e cansar e desistir daquilo que realmente estamos fazendo. O trabalho é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Olha que coisa mais linda isso aqui. O trabalho ao lado da oração são os antídotos contra o mal. Porque o trabalho, ele vai nos corrigir as imperfeições. É através do trabalho que nós vamos conviver, que nós vamos pagar o que devemos, que nós vamos adquirir o sustento e a disciplina e a vontade. Então, é através do trabalho da oração que nós vamos nos equilibrar, nos fortalecer para seguirmos a nossa jornada. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não do sofrimento, nem o da luta áspera. Então, veja aí, não é o sofrimento que é perigoso, é o ócio. É quando eu não estou fazendo nada, que daí eu vou criar coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins, por isso que precisamos nos ocupar. Na ociosidade surge e cresce o mal. Maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias, boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Todos nós entendemos disso. Todos nós sabemos o que esse parágrafo está dizendo. A hora vazia é onde a gente cria os problemas da gente. A gente começa a achar que nada tá bom, que eu sou feia, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, ou que eu odeio o meu trabalho, ou que eu não quero mais isso. Então, quer dizer, olha, a negatividade. Por quê? Porque está desocupado. Vira a mente para aquilo que é útil, né? Que venha trazer benefício e crescimento para todos nós. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarentados pela indolência e pela inutilidade, que fomenta o egoísmo e desenvolve a indiferença, o trabalho se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra, o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio, né? Nós acabamos de ver sobre a lei, o princípio da vibração.
Tudo está em plena transformação nesse momento. Então não há o ócio. O movimento é lei universal em tudo presente. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção, ele produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não espere recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, inçando o coração a Jesus, sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Né? Quantas forças nesse momento se movimentam para que eu viva, para que eu seja feliz, para que eu me movimente, para que eu tenha saúde. Então, a reflexão tem que ser nossa. O ócio não nos acrescentará, pelo contrário. Ele nos desgastará, nos impedirá de crescer, sem contar que toda vida neste planeta Terra tem um propósito de Deus para nós. E a reencarnar, é um prêmio, é a nossa bolsa de estudo, que fará com que nós possamos crescer moralmente, intelectualmente, para galgarmos vidas melhores. Então, aquele que não está cumprindo com o seu dever, com certeza, sofrerá muitas penas dolorosas futuramente e às vezes até nessa encarnação, né? Na questão 943 do capítulo Desgosto da Vida, né, relacionado aos suicidas, ele pergunta assim: donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, né? Então ele pergunta por quê, né? Tem algumas pessoas que de repente esse desânimo aparece do nada. Aí ele responde assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então veja aqui os problemas, a ociosidade. Então aquele que não tem o que fazer, ele vai procurar um problema para viver, porque nós seres humanos é assim. A gente não sabe ser feliz. Quantas vezes a gente já fez, deve ter acontecido com vocês, nossa, tá tudo bem, que eu tô até desconfiando. Então a gente não sabe ter paz, a gente não sabe estar feliz. A gente já fica preocupado, né? Se algo não vai acontecer, porque tá tudo bem, olhe bem a nossa pequenez de alma, né? Então, a ociosidade é um problema. A falta de fé também é um problema. Porque se eu não tenho esse equilíbrio com Jesus, se eu não vivo em oração, né, nos meus momentos, cada um na sua religião, nós no Espiritismo sabemos da importância do Evangelho no lar, da oração com Jesus, dessa sintonia, buscando bons pensamentos, buscando o equilíbrio para atrair os bons espíritos, o nosso anjo de guarda, para proteção, orientação, para a gente estar no equilíbrio, no caminho do bem, né? Então, é importante a fé. Se há falta de fé, há medo, há tristeza, há desespero, há dúvida, né? E também a saciedade. Quem muito tem, não valoriza as pequenas coisas, né? Quando uma pessoa não tem uma coisa que ela trabalha, que ela luta, que vitória no dia que ela consegue comprar aquela coisa que ela desejava, né? Aquela coisa material. Então, ela valoriza. Então, quem tem muito, não sabe, né? O gostoso, tipo, eu quero isso, ele vai lá e compra, ele não sabe o esforço. Então, isso pode trazer também problemas, né? Para aquelas pessoas que não se voltam para trabalhar, para viver uma vida repleta de alegrias e de trabalho, né? Então, para encerrar aqui, né, já partindo para o encerramento, a gente sabe que o trabalho é que vai nos dignificar,
vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então, a ociosidade é aquilo que vai me atrapalhar. Então, nunca se entregue à ociosidade, ao desânimo, que é isso que Jesus espera de cada um de nós. E para finalizar, eu trouxe a poesia da minha querida Maria Dolores, que eu gosto muito, Mãos Marcadas. Ela diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como tu trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te, quero trabalhar apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque ou sem nome, e que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, que me largues ao susto a que me elei, ajude-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volto ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como tu trazes as tuas. Muito lindo, né? Muito lindo, né? Então, para encerrar, é com muita gratidão que eu agradeço a Jesus de ter tido essa oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo sobre mais essa questão que de repente cada um de nós carrega em nossa alma, carrega em sua alma, para que possamos, com essa reflexão, fazer essa limpeza espiritual no nosso interior, buscando através do trabalho do nosso de cada dia, seja onde for, qualquer tarefa ou função que nós tenhamos, que nós possamos florescer, porque aonde estivermos, nós podemos levar o conhecimento e aprender também. Esse é o trabalho físico. E o trabalho espiritual é aquele que vai nos dar o equilíbrio, através do Evangelho de Jesus, trazendo a força, a fortaleza, para que possamos nos manter sempre no caminho do bem, buscando a nossa melhoria moral e espiritual. Que Jesus possa visitar cada um de vocês, levando paz, alegria, muita saúde, muita proteção e discernimento para as questões da vida, né? E muita sabedoria. Que Jesus abrace a cada um e leve a cada um de acordo com as suas necessidades. Que Deus abençoe. Um grande abraço, um beijo no coração. Que Deus abençoe por mais uma semana. Amém. Que assim seja.